E aí? Plaquinha da cafeteira Dulce Ghost Mini, se eu não me engano. Tá aqui ela. A cliente disse que ela ligava e desligava. Normalmente isso quer dizer que a alimentação ela não tá legal, né? Não tá alimentando direito, tal, como se uma hora tivesse energia e outra hora não tivesse. Isso está relacionado aos capacitores, né? Normalmente. E aí tem esses dois capacitores aqui, ó, de 0,56 microfarads, certo? Ele é um X2. E eles ficam um de cada lado, um fica aqui e o outro fica do outro lado aqui, certo? E eu não estava conseguindo medir na placa, por incrível que pareça, chato às vezes. Então eu dissoldei, retirei e eu medi eles fora. E um tá bom e o outro não está bom. Então eu vou medir esses valores agora aqui e tal, né? Esse é o que tá bom, pode ser usado ainda. Esse é o que não tá bom, 0,46. E eu vou substituir por esse daqui, que esse daqui tá bom, 0,56. Então, é isso a respeito dos capacitores. E eu fui dar uma olhadinha um pouco mais na placa, né? E deixa eu ver. Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Ok. Tem dois resistores SMD 105, né? Que é 1 mega, né? Que é 10 vezes 10 elevado a 5, 1 mega. E aí eu medi os dois e eles não estão com um valor legal. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Olha só, 600, 0,6 mega, muito longe de 1 mega, muito. 0,897 ou 0,8, deixa eu ver aqui. É, 0,895. Esse aqui tá melhor, mas mesmo assim ainda não tá bom, né? Porque esse aqui é 10%, um pouco mais de 10%, né? Então esses dois resistores eles não estão legais, esses dois SMD. E aí será interessante eu trocar eles. Fora isso, eu tô com uma pequena dúvida em um componente aqui, mas eu acho que não tem nenhum problema, né? Tem um capacitorzinho amarelo aqui. E aí a gente tem um triac que ele tá acoplado nesse alumínio, eu acho, para esfriar. Não sei se dá para ver. Ele tá lá no fundinho. E esses três aqui são as três perninhas dele, ok? MT1, MT2 e o gate, né? Então a gente normalmente testa para ver se tem continuidade entre o MT1 e o MT2, né? Não pode ter. E depois a gente testa do MT1 para o gate, né? Que tem que ter apenas um... como é o nome? Como se fosse um diodo, né? Eu vou colocar na escala de diodo e vou medir aqui entre o MT1 e o MT2, ok?
Eu realmente não gosto de medir esses trecos, mano. Aparentemente nada. E aí eu vou colocar no gate. E aí me dá isso aqui, né? Bip de continuidade. E isso aqui eu já fiquei assim, opa, pera aí. E aí eu fiquei, opa, pera aí, como assim tá dando continuidade? Não é bem continuidade, né? Se você reparar, ele mostra o valor de 0,36. De 36 ohms, se eu não me engano. 30, eu acho que é. Aí eu vou... Tem um... o MT1 e o gate, eles estão em paralelo com um capacitor e com um resistor. E esse resistor não vai dar para ver, mas ele é de 100 ohms. Então, essa associação de MT1, essa associação em paralelo de MT1, gate, capacitor e resistor, para mim, está dando 36 ohms. É por isso que dá a sensação aqui de estar em curto-circuito, né? Deixa eu medir aqui. Ó, 36,3 ohms, né? Que eu acredito que é por causa dessa associação. Pode-se ser removido para testar? Pode. Mas o que é chato aqui é que esse capacitor ele tá com rebite aqui. Na verdade a gente tem três, né? Um na plaquinha de alumínio aqui e outro na placa do circuito, né? E aí é chato isso. Mas é interessante só para tirar dúvida. E aí, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais dois triacs aqui, né? E eu faço o testezinho bem básico neles também e eles estão ok. Testinho de continuidade. A maioria dos triacs é primeira perna MT1, segunda MT2 e a terceira o gate, né? O que tem que dar continuidade é só do MT1 pro gate, não pode dar do MT2 pro gate nem do MT1 pro MT2. Pode acontecer se tiver alguma coisa em paralelo. Aparentemente nada. No gate deu, ó. No MT2 não deu nada, no gate deu. E aí eu vou tentar o MT2 com gate, não deu nada. E eu vou inverter tudo pra gente testar, né? Não deu nada MT1 com MT2. E MT1 com gate invertido deu. Ok? Funcionando normalmente. Aparentemente, né? Porque você tem que dar uma polarizada no MT1 e no gate e testar com se o MT1 está conduzindo para o MT2. Isso é a maneira certa, né? Aí como é que você pode fazer isso? O ideal seria com um multímetro analógico, que ele tem uma tensão maior entre as ponteiras. E aí eu posso fazer o quê? Eu coloco no MT1, coloco no MT2 e faço um jumperzinho do MT2 pro gate aqui, encostando aqui, ó, se der, né? E depois eu volto pro MT2, assim, sem soltar do MT2, só soltando do gate. E aí, se a tensão for suficiente, ele vai permitir com que o MT1 conduza para o MT2, aí vai dar algum valor aqui. Só que esse multímetro é um multímetro barato, que ele não tem tensão suficiente. Aí, hoje mais cedo eu fiz um LED com um resistor de 200 ohms, né? Eu juntei e aí eu vou pegar duas pilhas de 1,5 volt e eu vou fazer essa associação do LED, o resistor e as pilhas de 1,5 volt para fazer os 3 volts e vou colocar ligando em um dos terminais aqui da ponteira de prova e eu vou fazer esse teste, né? Ou seja, eu vou estar inserindo mais tensão aqui na ponteira de prova para poder simular o funcionamento do triac, né? Esse outro cara aqui também é um triaczinho. Não sei se dá pra ver aqui.
E eu vou testar ele também. Os capacitores achei um pouquinho chato. Eu fui tentar esses 3 capacitores aqui. Eu fui tentar medir eles na placa, se eu não me engano, e eu não consegui medi-los direito, né? Repara que aqui tem 2 capacitores e tal, que me chatearam um pouco, porque a visualização aqui das trilhas, principalmente nesse horário que está de noite, é um pouco chata. Por exemplo, eu vou colocar entre esse capacitor e entre esse outro capacitor aqui, ó. Ou só entre um capacitor aqui para ver se tem condutividade ou não, e ele mostra um valor. Isso aqui me chateou porque foi chato para encontrar, né, para ver se tinha alguma coisa em curto. E aí eu decidi fazer com o outro capacitor lá do outro lado. E aí bipa, né? Ou seja, foi mais chato ainda. Consegui encontrar e tá ok o bip aqui, tá certo, né? Eu não conheço bem essa placa, viu? Então por isso que isso dificulta um pouco para mim aqui, já que eu não conheço a placa, eu não sei se realmente é para bipar ou não, eu não tenho diagrama elétrico, isso é mais chato. Eu tenho que fazer a inspeção visual das trilhas. E tem trilha desse lado, tem trilha desse outro lado, tem os furinhos que conectam uma trilha para outra, furinhos bem pequenininhos, que nem esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui tem outro furinho, e é chato. Vou testar esse outro triac aqui. Ok, aparentemente normal. Funcionando adequadamente, aparentemente, né? E ok. Então, aparentemente nessa placa, até agora o único BO dela foi esse capacitor de entrada, né? Esses dois, esse capacitorzinho aqui com defeito, na verdade. E aí eu vou colocar esses dois, o antigo que estava ok, 54, e esse novo que está em 56, 0,56 micro. Os dois resistores de 1 mega, que eu vou ter que trocar aqui, né? E aí tem mais um conjunto de resistores aqui, tem uns jumperzinhos e tal. É bom testar, o jump é bem tranquilo de testar. Tem mais alguns resistores aqui que talvez seja interessante dar uma olhada só para ter certeza. E é isso, trocando, a expectativa é que funcione, né? Não tem mais nenhum outro problema. O que pode ter defeito é nos periféricos em diante, né? Na verdade, não são os periféricos em si, mas o que está conectado a eles, né? Por exemplo, bem aqui tem um periférico de magnético, que, se não me engano, tem um imãzinho aqui que ele detecta esse imã, e acontece às vezes desse imã cair e ele não detecta. Por exemplo, eu tento ligar a cafeteira aqui, ó, tento ligar a cafeteira e ele não liga, fica piscando vermelho, né? E tem esse ímã que está conectado aqui no magnético, nesses dois periféricos aqui, e ele é como se fosse uma trava de tampa de uma máquina de lavar, né? Esse ímã, ele diz que está ok aqui, fechado, e que pode ligar. E é isso.